Foi a primeira cimeira europeia para o novo presidente do Conselho de Ministros italiano e Mario Monti foi mesmo um dos protagonistas do encontro destinado a salvar o euro. Assumiu o papel de mediador e tentou até ao último minuto encontrar um acordo a 27. Entrevistamos Mario Monti em Bruxelas, logo a seguir a este intenso braço de ferro. Considera que este acordo do Conselho Europeu é suficiente para salvar o euro? Esperamos e acreditamos que sim, em breve veremos. Trata-se de um acordo significativo, uma vez que aumenta as possibilidades dos Estados-membros de reforçarem a disciplina orçamental. Esta disciplina vai permitir evitar os graves desequilíbrios que provocaram crises em vários países da zona euro. De qualquer forma, ao longo desta cimeira, implementamos um certo número de instrumentos e de fundos que permitem enfrentar as dificuldades em qualquer país membro, evitando que os outros sejam vítimas do efeito de contágio, que sejam afetados pelo incêndio, digamos. É daí que vem a expressão firewall, uma barreira contra o fogo que nós pretendemos utilizar. Como é que encarou o acordo intergovernamental que instaura uma Europa a duas velocidades? Temos de precisar que não se trata do nascimento de uma Europa a duas velocidades, porque isso já existe em vários domínios, no caso de Schengen, por exemplo, ou na zona euro e fora dela. Neste caso, o Reino Unido tinha problemas muito específicos. Perante a necessidade, sobretudo da Alemanha e da França, de reforçar a disciplina, o Reino Unido afirmou-se disponível para mudar, mas apenas sob determinadas condições, que os outros não aceitaram. Sono disposto a cambiarlo solo se mi fate certe concessioni che gli altri non hanno accettato. Durante as negociações ajudou a mediar a posição britânica e a dos outros países. O que é que foi mais difícil? Quale punto è stato che non le è proprio piaciuto? O primeiro-ministro britânico David Cameron pediu garantias para proteger a City e o seu país da eventualidade de novas regras financeiras europeias. Para muitos líderes europeus, incluindo nós, isto era inaceitável. Questo anche a me, come a diversi altri capi di governo europei, sembrava difficilmente accettabile. Por isso, tendo em conta a perspectiva do mercado único que interessa aos britânicos, propusemos-lhes apresentarem algo no sentido de avançar, não de recuar. Ai paesi dell'Eurozona che andasse avanti e non indietro, tipo por exemplo, um desenvolvimento mais rápido do mercado único de serviços ou da agenda digital. Mas eles centraram-se em garantias um pouco regressivas, sem um ímpeto progressista, e foi por isso que o acordo falhou. Então foram os britânicos que fecharam a porta. É difícil de dizer, em todo o caso não há um entendimento a 27, mas denotamos uma forte vontade de não aprofundar a distância do Canal da Mancha. Quais serão as consequências do não britânico? Não serão muito importantes, porque o mercado único vai continuar a desenvolver-se a 27. É verdade que se o Reino Unido estivesse no coração da zona euro, juntamente com a Alemanha, a França ou a Itália, ou mesmo sem estar na zona euro, se não se tivesse isolado, teria mais importância, mais influência. Não se fosse um po' sdegnosamente appartata, sarebbe una Gran Bretagna che conterebbe di più, che avrebbe maggiore influenza. Sendo que no ADN britânico existe concorrência e mercado único, eles podiam ter dado um impulso benéfico aos 27. O mecanismo europeu de estabilidade foi acelerado, vai entrar em vigor no próximo ano com uma capacidade de 500 mil milhões de euros. É suficiente? Ritiene que questi fondi siano sufficienti? A nossa posição é de que precisamos de aumentar estes fundos e que potenciar a sua capacidade não representa necessariamente mais despesas para os países envolvidos.
presentata in dimensione maggiore non avrebbe necessariamente comportato una maggiore spesa da parte dei paesi che l'avessero predisposta. Isto bastaria para bloquear a tensão nos mercados e, portanto, não seria propriamente uma despesa. Non far sorgere le tensioni nei mercati e quindi non sarebbe stato un esborso effettivo. Mas muitos países europeus têm uma visão limitada do que significa o interesse comum. De qualquer maneira, tendo em conta que foi uma longa noite de negociações, o resultado não é ótimo, mas é certamente muito bom. Componenti di questo pacchetto notturno, credo che il risultato sia non ottimo, ma molto buono. As obrigações europeias são um tabu para todos ou só para os alemães? É um tabu solo tedesco? Não solo tedesco, ma anche di Não é qualche só altro para a paese. Alemanha, é também para outros Ci sono países. argomenti per persuadere anche i tedeschi che, A nosso per ver, esempio, existem è argumentos suficientes più para sano convencer os che, alemães de que se é deve mais esserci saudável, uma certa num cenário de mutualização, por exemplo, que haja uma emissão coletiva de parte da dívida pública de países diferentes, de forma deliberada e consciente, do que ter o Banco Central Europeu a comprar forçosamente obrigações de países que já não estão em bom estado de saúde. necessitato dalle circostanze attraverso acquisti di titoli di paesi non in grande forma da parte della Banca Centrale Europea. Senta, fino ad ora la parola d'ordine Até in agora Europa as è palavras-chave stata têm sido austeridade, austerity, rigor e e disciplina. Quando si comincerà a Quando parlare é que di se vai falar em crescita e come crescimento na arrivare alla Europa? crescita in Europa? Ma in questi ultimi anni è stata di austerity. Nos últimos e anos disciplina, falamos de anche rigor e perché nei disciplina decenni porque nas passati décadas anteriores, le parole d'ordine, antes da intervenção da soprattutto prima consciência che intervenisse crítica na l'Europa Europa, a fare as da palavras vaglio de da ordem coscienza eram critica, procurar o desenvolvimento le a parole todo d'ordine custo, erano di fatto, mesmo arriscando a inflação ricerca ou o dello déficit sviluppo a público. tutti i costi, anche in modo inflazionistico, anche con disavanzo pubblico, quindi la stagione del dimagrimento. Este período de é emagrecimento é a consequência necessária dos períodos de excesso. Hoje em dia, a Europa tem de adotar uma visão mais equilibrada e, nesse sentido, há políticas europeias que podem alimentar o crescimento. Che possono consentire una maggiore crescita dell'Europa, per esempio con una Por exemplo, uma maior integração no mercado único que aumente as economias de escala e a competitividade das indústrias europeias a nível mundial. A Itália fez o trabalho de casa, apresentou uma lei das finanças que prevê uma reforma dura no sistema de pensões. Isto equipara a Itália em termos de parâmetros europeus, mas continua a ser um país onde há precariedade laboral, sobretudo para os jovens e para os que têm mais de 50 anos, as principais vítimas das reestruturações das empresas. É possível garantir a estabilidade no trabalho? Come garantire la continuità del lavoro? É più facile dirlo che farlo. É mais fácil dizer do que fazer. É um objetivo muito importante do ponto de vista económico e social. Para garantir a estabilidade no emprego, é preciso, antes de mais, criar possibilidades de emprego. Em toda esta operação de política económica que tivemos de preparar com muita urgência, previmos abates fiscais específicos para as empresas que contratem jovens ou mulheres. Esta é uma medida na direção certa, mas é preciso fazer mais e vamos fazer mais. Para enfrentar a crise da dívida com credibilidade, a Itália e a Grécia recorreram a governos técnicos. Isto representa o falhanço de toda a classe política ou de certas formas de fazer política. Acreditamos e esperamos que não seja assim. Talvez não seja a pessoa mais indicada para produzir um juízo neutro pelo envolvimento no fenómeno. Mas em Itália, o conflito entre forças políticas tornou-se insustentável e exasperado. Adivinhava-se impossível formar uma coligação política. Por isso, pedimos a intervenção temporária de personalidades fora do círculo político. Esperemos que seja uma operação bem-sucedida. Speriamo che l'operazione riesca. La ringrazio. Grazie a lei.